Certo, 10h30, 1h30, 3h30. Então só fica sobrando o horário das 5, né? Tem aula às 5 também? Tá, bom, então sexta, todo mundo pode, né? Sexta, 3? 3h30, né? Ou, Pode ser 1h30, não? Você não pode? É porque seria bom não entrar com o seminário dos alunos, né? Que horas é o seminário dos alunos? 3h30, né? Tá, é só uma aula. Tá bom, então eu vou pensar um pouquinho. Na quarta-feira eu confirmo com vocês. Ok, então na aula passada ficou faltando provar o teorema do Rauch, né? Hauck. Então vamos lá. Então o teorema diz o seguinte. Então a ideia é que a gente quer estudar a influência da curvatura, né, sobre a geometria métrica da variedade. Em particular, a gente quer mostrar que quanto maiores forem as curvaturas, menores são os campos de Jacobi. Então o teorema diz o seguinte: você tem duas variedades riemannianas. Uma delas pode ter dimensão maior. E aí a gente escolhe duas geodésicas em cada uma delas. Em M. Em M2, que são geodésicas normalizadas no comprimento de arco. E a gente precisa pedir que a gama til não tem pontos conjugados. Pontos conjugados. Muito bem, e aí eu tenho dois campos de... como é que eu quero fazer isso? E eu quero que a M til tenha mais curvatura que a M. Então como é que eu vou escrever isso? Eu vou pedir que a curvatura seccional da M til ao longo de correspondente a um plano gerado pelo gama til linha de T e um certo vetor x til é maior ou igual que qualquer curvatura seccional do tipo gama linha de T x, onde isso daqui vale para todo T no intervalo 0a, todo x til tangente na M til, né? E todo x tangente a M. Em pontos correspondentes, né? Só precisa comparar as curvaturas seccionais que contêm a direção da geodésica. E aí a gente pega dois campos de Jacobi, né? Então a gente pega a J, o campo de Jacobi ao longo de gama. Dois campos de Jacobi ao longo de gama til, respectivamente, os dois se anulando na origem. O enunciado é um pouco longo, mas a ideia é simples. E eu quero comparar esses campos de Jacobi na extremidade final, né? Então, primeiro eles têm que ser comparáveis na extremidade inicial. Então, por isso eu peço que eles tenham a derivada tenha a mesma norma. E eu posso supor que eles são ortogonais à geodésica, mas na verdade o resultado é ainda mais geral. Basta que eu peça que o ângulo seja o mesmo. O ângulo que a derivada faz com a velocidade seja o mesmo. Ok? Então, isso aqui são as hipóteses, né? Então,
o campo de Jacobi J til de A é menor ou igual que o campo de Jacobi. Ok? Então acho que está tudo aí, né? Na verdade, o que vale é um resultado mais forte. Na verdade, vale uma monotonicidade, né? De fato. O que vale é que se você olha para a norma do J dividido pela norma do J til, isso aqui como função é uma função crescente ou não decrescente. Não decrescente. E se vale a igualdade, então é porque as curvaturas são iguais, né? Se vale essa igualdade, então curvatura do gama linha de T, J de T é igual à curvatura seccional correspondente no outro campo. Ok? Então esse era o enunciado. Alguma dúvida aí sobre o enunciado? Então a demonstração, a gente fez aqui na aula passada o caso de dimensão 1, né? Que correspondia a analisar soluções de uma certa EDO. Mais ou menos a ideia é imitar a prova. Vamos fazer uma observação que é possível reduzir ao caso de campos ortogonais, né? Porque todo campo, se você tem um campo que se anula na origem, Jacobi, então você sempre pode escrever esse campo como uma constante lambda vezes o campo T gama linha de T, mais um campo J, sei lá, J perp de T, onde o J perp é um campo de Jacobi ortogonal geodésica. Ok? É sempre possível fazer isso. Por quê, né? Porque a ideia é que você olha para a primeira derivada. Então, a prova disso daqui é simples. Você pega a primeira derivada do campo de Jacobi na origem e, como vetor, isso aqui se decompõe, né, como um múltiplo do gama linha de zero e um cara perpendicular. Certo? Então, você simplesmente... Acho que a constante é a mesma, né? Porque se você toma uma derivada aqui, você vai ter a derivada do cara perpendicular e aqui você só precisa derivar o t, né? Que você vai avaliar na origem. É isso? Então, a constante é a mesma aqui. Então, uma vez que você escreve essa primeira derivada dessa forma aqui, então é fácil ver que isso implica que o campo, isso aqui seria a definição, J de T menos lambda vezes T gama linha de T vai ser um campo de Jacobi cuja primeira derivada na origem é ortogonal à geodésica. Certo? Então esse campo aqui é fácil checar que ele satisfaz essa condição. Tá? Então, no caso aqui em que eu tenho esses dois campos, né? Eu estou supondo que o produto escalar de cada um dos campos pela geodésica é o mesmo, essa constante lambda aqui vai ser a mesma para os dois campos. Tá? Então, na hora de comparar os campos na extremidade final, né? O lambda vai ser o mesmo, então a contribuição que vem da direção da geodésica é a mesma. Portanto, basta mostrar o teorema de Hawke para campos ortogonais. Certo? Então, a prova seria demonstração. Seria primeiro observar aqui que a observação implica que podemos supor
supor que os campos são ortogonais. Ok? Muito bem, então a ideia vem daquela solução que eu dei para o caso unidimensional. A gente tem os dois campos de Jacobi, e aí eu quero usar o lema do índice, né? Porque lembra que eu observei aqui que aquela forma quadrática controla a taxa de variação do comprimento do campo de Jacobi. Então, o que eu quero fazer, eu vou pegar um dos campos, vou trazer para outra variedade, produzir um campo aqui que tenha as mesmas, né, os mesmos coeficientes numa base paralela, por exemplo. Então, eu construo esse campo artificial, e a ideia agora é que eu vou poder comparar as formas quadráticas desse campo artificial e do campo de Jacobi. Certo? E quando eu passo de uma variedade para outra, eu também consigo comparar a forma quadrática, porque na forma quadrática aparece curvatura seccional. Então a ideia é basicamente só essa, a gente tem que escrever, né? Então vamos formalizar isso daqui. Então a variedade γ-til não tem pontos conjugados, portanto, esse campo de Jacobi J-til nunca pode se anular. Então eu posso fazer essa razão, né? E o que a gente vai mostrar que a derivada dessa função é não negativa. Na verdade, eu quero olhar para o produto escalar. E vou mostrar que a derivada desse cara aqui é maior ou igual a zero. Certo? Isso é um exemplo em geometria de fórmula de monotonicidade. Fórmula de monotonicidade. É um nome, você dá esse nome assim, porque esse tipo de coisa aparece em muitos problemas diferentes em geometria, né? Em geometria você tem várias fórmulas de monotonicidade que aparecem naturalmente em problemas e são importantes para aplicações. Esse é um exemplo. Essa função é monótona, né? Bom, basta mostrar que isso aqui vale, né? Pois é fácil calcular o limite disso quando t é zero, né? Pois o limite desse cara quando t vai para zero é 1, é fácil calcular pela regra de L'Hopital. Acho que talvez você tenha que calcular 2 vezes a regra de L'Hopital, né? E eu estou usando aqui o fato de que em t igual a zero eles têm a mesma norma. Certo. Então, isso aqui tem que usar por exemplo, L'Hopital 2 vezes. Então, se essa função é crescente, né, e começa com t igual a 1, então ela é sempre maior ou igual a 1. Em particular, vai valer a desigualdade. Ok? Muito bem. Então, quando você faz a conta aqui, né, a gente vai ficar, então, com a seguinte expressão, né? Isso é equivalente a equivalentemente. A gente quer mostrar que a derivada do JJ, né, multiplicada pelo J-til é maior ou igual, né, que o JJ J-til. Né? Mostrar que essa derivada não negativa é equivalente a mostrar isso aqui. Certo? E isso é automático no caso em que o J de t é zero, né? Essa desigualdade é trivial. Isso é trivial se J de t for zero. Porque nesse caso o lado direito vai ser zero e o lado esquerdo também, porque quando deriva aqui vai sobrar um J. Então a gente pode supor que no instante t que a gente está considerando, o campo J é não trivial também. Ok? Muito bem, então eu quero reescrever isso daqui. Eu vou dividir pela norma do J, já que eu posso supor que ele é não trivial, né? Isso aqui então vai ser equivalente a mostrar isso aqui, que o JJ derivado
dividido pelo JJ é maior ou igual que essa expressão. Certo? E agora eu vou observar que essa derivada pode ser calculada pela forma quadrática. Então lembremos que o JJ', posso colocar um meio se eu quiser aqui, dividido por 2, era igual à integral, né? Como é que era? Integral de 0 a t, no caso. Estou avaliando isso aqui em t. Da segunda derivada, como é que eu quero escrever isso? Não, desculpa, da primeira derivada, né? Ao quadrado. E aí depois eu tenho um termo de curvatura seccional, que é o R, J, gamalinha, J. Tá certo isso? Porque J é um campo de Jacobi, né? Você integra por partes aqui, aparece a equação de Jacobi que desaparece, mas aí aparece um termo de fronteira que corresponde a esse cara aqui. E a mesma fórmula vale para o J-til, né? Esse cara aqui também vai ser integral de 0 a t disso menos o R-til. E aí fica claro que eu posso usar a hipótese de curvatura para comparar esses dois termos. Bom, eu estou dividindo aqui pela norma do J ao quadrado, né? Então, se eu botar a notação que isso aqui vai ser o meu IT de JJ, né? E esse aqui vai ser o meu I-til T de J-til. J-til, o que a gente precisa mostrar então que isso é uma forma quadrática, né? Portanto, quando eu dividir pela norma ao quadrado do J, eu vou ficar então com a forma quadrática aplicada ao J dividido pela norma do J em T. Maior ou igual que isso aqui. Tá certo isso? Ok, então quero mostrar isso aqui. Então, para fazer isso, eu vou pegar o campo J, vou trazer ele para a variedade M-til e vou usar o lema do índice, né? Então, eu faço isso escolhendo referenciais paralelos, né? Então, eu escolho um referencial paralelo na M, já tenho a direção da geodésica, né? Então, só preciso de n-1 desses vetores. Então, eu vou escrever assim. Então, a gente escolhe E2 de S, menos 1 de S. Não, desculpe, N, né? Um referencial paralelo ortonormal. Deixa eu escrever assim. O E1 é a direção da geodésica, né? Então, o E1 de S é o gama-linha de S. Referencial paralelo ortonormal ao longo de gama. Aí eu faço a mesma coisa na gama-til. Certo? Referencial paralelo ortonormal ao longo de gama-til. Ok? E aí eu quero depois escrever o meu campo de Jacobi em termos desse referencial e quero comparar o valor em t. Então, é conveniente escolher esse referencial para que no valor em t o campo de Jacobi coincida com um desses caras, a menos de uma constante, é claro. Eu sempre posso fazer isso, porque o campo de Jacobi sempre é ortogonal à geodésica. Então, eu posso supor que o E2 de t
é o campo de Jacobi J de T, dividido pela norma dele. E posso supor também que o E2 til de T é o J til. Ok? Alguma dúvida até aí? Então, o que eu faço agora é eu escrevo o J em termos do primeiro referencial. Podemos escrever o J de T como uma combinação linear de certas funções, né? Sei lá, uma soma de AI de T. Vamos olhar assim, J de S. O T está fixado, porque eu quero provar essa desigualdade em T. Tá? T está fixado no intervalo 0A. E o S é um número menor que T. Então, para cada S eu posso fazer isso. Só posso começar a partir do segundo, né? Que o campo é ortogonal à geodésica. E ao fazer isso, quando eu avaliar a expressão no S igual a T, né? Já que eu escolhi o E2, né? Como sendo o J, né? A gente conclui que no S igual a T, o A2 de T vai ser igual à norma do J. E o A2 e o AK de T vai ser 0 se o K é maior ou igual a 2. Desculpe, maior ou igual a 3, né? Certo? Muito bem. Então, o que eu faço agora, eu construo um campo. Eu estou passando de uma para outra, né? Aqui você tem a M, no geodésica, tem um campo aqui. Está em M til, então eu quero passar esse campo para cá. E eu faço isso construindo um campo no referencial E til com os mesmos coeficientes. Então, isso me dá um outro campo aqui, que vai ter a mesma norma, né? Porque os dois referenciais são ortonormais, em métricas distintas, mas são ortonormais. Então, se eu usar os mesmos coeficientes, esse campo artificial que eu vou construir aqui vai ter sempre a mesma norma em pontos correspondentes. Então, construo, definimos esse campo V de S como sendo mesma soma no referencial E til. Certo? E aí a gente avalia, então, o valor dele no instante final. Portanto, o V de T vai ser igual, se eu avaliar a expressão em T, todos os números, todos os coeficientes são 0, exceto o segundo. Mas o segundo é igual à norma do J de A. E o vetor é o J til normalizado. J de A não, J de T, né? Então fica assim, o cara final vai ser esse, né? Concordam com isso aí? Tá certo isso? Certo, né? Ok. Então tem um campo V, que é artificial, né? Ele reproduz o campo J na variedade M til, com essas condições de fronteira. Só que com essas condições de fronteira eu também encontro um campo de Jacobi, né? Que talvez seja diferente aí. Que é o campo J til normalizado por essa constante. Esse cara aqui é um campo de Jacobi da variedade M til, né? Porque qualquer campo de Jacobi multiplicado por uma constante ainda é um campo de Jacobi. E ele tem as mesmas condições de fronteira que o V. E a gama til não tem pontos conjugados. Então o lema do índice me diz que o índice avaliado no campo de Jacobi é sempre menor ou igual que o índice avaliado no campo V. Certo? Então, a gente conclui pelo lema do índice. Que a gente provou na aula passada, que o índice da M til aplicado naquele campo de Jacobi ali, que é esse aqui,
duas vezes é menor ou igual que o índice do V. Certo? Campos de Jacobi, né, sempre minimizam, desde que você não tenha pontos conjugados, eles minimizam a forma quadrática sujeita a condições de fronteira. E agora é só brincar com isso, né? O trabalho já tá feito. Porque aí a gente vai observar que esse cara aqui é igual a, passando a norma para fora, esse cara ao quadrado, não é isso? E aí eu tenho o índice do J-til, mas esse cara é exatamente essa derivada. É 1/2 da derivada em T. Esse cara é menor ou igual que o índice aplicado ao V, né? Bom, o índice aplicado ao V, pela definição, é a integral de 0 a T de V' ao quadrado menos a curvatura V gama til linha certo? Só que o V, ele é um campo como é? Eu quero usar agora a hipótese de curvatura, né? Então esse cara aqui, ele é... O V é ortogonal ao gama til linha, né? Porque o V é uma combinação linear a partir do segundo vetor. Então ele é ortogonal à geodésica. Portanto, isso aqui é a norma do V ao quadrado vezes a curvatura seccional. Certo? Só que essa curvatura seccional, né, ela contém a direção da geodésica, portanto, por hipótese, ela é maior ou igual que qualquer curvatura que venha da M contendo a direção da geodésica. Em particular, esse cara aqui é maior ou igual que... bom, primeiro esse termo, que o K de qual cara? Do J, não é isso? E a norma do V ao quadrado é exatamente a mesma norma que o J, porque o V foi construído com os mesmos coeficientes. Certo? E isso aqui, novamente, você pode escrever como a curvatura, né? Como R de J, gama linha J. Certo? Então, tem um maior ou igual aqui, não é isso? Então, tem um maior ou igual, mas porque vem um sinal de menos aqui, fica menor ou igual. Então, a expressão toda é menor ou igual que... Aqui também, né? Na hora de derivar o vetor, como esses campos são paralelos, a derivada covariante do V vai envolver só as derivadas dos As, né? Então, novamente, quando eu olhar para a norma disso, vai dar a mesma coisa que se eu estivesse calculando a derivada do J na M. Também só envolve as derivadas dos As. Então, esse primeiro cara aqui é a mesma coisa que o norma do J' ao quadrado. E tem aquele cara ali. E aí acabou, né? Porque esse cara aqui é, novamente, um meio do JJ linha de T. Certo? Então, agora, eu obtive que esse termo aqui é menor ou igual que esse. Então, é só passar um para o outro lado, é exatamente o que a gente queria provar aqui. Certo? E é fácil analisar o caso da igualdade, né? Se vale a igualdade, então temos que ter igualdade aqui nas curvaturas seccionais, né? Certo? O que significa que a curvatura do J tem que ser igual à curvatura do J-til. Ok? Perguntas aí? Você vê que o ingrediente fundamental aqui foi o lema do índice, né? Certo? Perguntas aí?
Bom, uma aplicação é aquela que eu expliquei na aula passada, que uma variedade de curvatura positiva, se você consegue controlar a curvatura entre duas constantes, então você também consegue controlar a distância entre dois pontos conjugados consecutivos. Isso eu expliquei aqui na aula passada. Mas tem uma outra aplicação que é o seguinte resultado. Que diz o seguinte: eu quero agora entender, isso aqui é feito sempre ao longo de geodésicas, né? Mas vamos supor que agora eu tenho duas variedades em que uma delas tem mais curvatura que a outra. Só um pequeno comentário, né? O único lugar que eu usei que a M-til pode ter dimensão maior, né, foi porque eu estou sempre passando da M para M-til, né? Então, quando eu passo da M para M-til, eu preciso que eu tenha pelo menos pelo menos N. Poderia ter mais aqui. Mas eu preciso pelo menos o mesmo número de vetores que eu tinha originalmente para passar de uma variedade para outra. Ok, então a aplicação é a seguinte. Você tem duas variedades riemannianas. Vou botar a mesma dimensão. Eu sei que a M-til tem mais curvatura que a M. Então, eu vou pedir que... como é que eu quero colocar essa hipótese? Em pontos correspondentes, né? Então, eu vou pedir que... Deixa eu colocar assim. Fazer um desenho, né? Então, eu escolho dois pontos. Eu quero agora fazer a versão do teorema de Cartan, onde você não vai ter uma isometria, mas você vai ter uma aplicação que diminui distâncias. Certo. Então, você tem aqui o espaço tangente na M, né? E aí eu vou supor que eu estou trabalhando numa região onde a exponencial é invertível nessa região. Então, em particular, eu posso trabalhar com a inversa. E na M-til, eu só preciso que ela seja não singular. O que significa... Não singular significa que é um diffie local. Ou seja, que não tem pontos conjugados na região. E aí eu venho aqui. E aí eu escolho uma isometria linear, que vai de um tangente ao outro, né? E que manda essa região dentro dessa aqui. Tá? Então, essa é a situação. E aí, na hora de comparar as curvaturas, eu só preciso comparar as curvaturas em pontos que correspondem à mesma distância. Então, tem aqui uma certa distância, digamos, R, eu só vou vou comparar com outros pontos à mesma distância R. Então, eu vou pedir que qualquer curvatura da M-til, né, que contenha uma direção radial, seja maior ou igual que qualquer curvatura aqui que contenha direção radial. E isso em pontos que estão à mesma distância, né? Então, para todo x tangente a m num certo gama de R, x-til tangente na M-til num certo gama-til de R. Onde gama e gama-til são geodésicas normalizadas que saem dos pontos. Ok? Então, a conclusão é que a aplicação F que faz... Primeiro inverte pela exponencial, depois aplica a isometria linear, depois desce pela exponencial.
diminui distâncias. Isso aqui, você pode dar nomes aqui às regiões, né? Poderiam ser, por exemplo, bolas, né? Se você quiser. Então, esse cara vai dar U na V, satisfaz a seguinte propriedade, que a norma da imagem pela derivada de f de um vetor na métrica G-til é sempre menor ou igual que a norma do vetor na métrica G. Ok? Então, a ideia é que mais curvatura implica em menos distâncias, né? Distâncias menores. E para detectar isso, você precisa trabalhar com a aplicação certa, né? Que é essa aqui, trabalha com exponencial e a isometria linear. A demonstração é simples, é só fazer uma observação. Alguma dúvida aí sobre o enunciado? Como? Isso aqui é uma isometria, uma transformação linear. Você tem dois espaços vetoriais da mesma dimensão com produtos escalares, você sempre consegue mandar uma base ortonormal na outra por uma transformação linear, né? E aqui você pode escolher qualquer uma. Tá? Ok, então a prova disso é basicamente só uma observação. Quer dizer, é só observar que... Vou fazer um desenho aqui. Então está aqui o meu espaço tangente da M. Uma certa região aqui. E a exponencial está aplicando essa região de maneira diffeomorfa numa região aqui em torno do ponto P. Então, se eu pegar um ponto aqui e pegar um vetor V qualquer, né? Tangente nesse ponto aqui, eu vou começar sempre aplicando a inversa da exponencial. Então, isso corresponde a pegar um ponto qualquer x aqui e um vetor qualquer u aqui, né? Onde eu estou escrevendo o v como a derivada da exponencial em x aplicada ao u. Não é? E aí o ponto é que toda vez que você tem uma situação assim, é fácil construir um campo de Jacobi. Porque o que você faz é você pega a geodésica radial, né? E olha para o campo de Jacobi linear aqui, né? Que é o campo T vezes U. Certo? Então, o ponto é que a imagem pela derivada da exponencial desse cara é um campo de Jacobi que faz isso. Né? Esse J de T, ele é a derivada da exponencial no ponto T vezes X, né? Aplicado ao T vezes U. Isso aqui é um campo de Jacobi. Ok? Se você quiser trabalhar com uma geodésica normalizada, só porque a gente precisou, né? Você pode fazer a mudança certa aqui, tá? Para que ela fique normalizada. Mas o mesmo enunciado vale se não for normalizada, desde que o vetor velocidade tenha a mesma norma. Então, basicamente simples, porque agora quando você passar para, usando a isometria linear, passar para M-til, você vai ter o mesmo tipo de figura. Né? Então, o campo de Jacobi vai ser mandado no campo de Jacobi lá. Exatamente, é por isso que essa aplicação é especial, porque ela manda campos de Jacobi em campos de Jacobi. Então, o ponto é que, agora, se você faz a outra figura, onde agora você vai ter o I de X, e você vai ter aqui o I de U. Né? Novamente, você pode considerar esse campo de Jacobi. Exponencial P-til. Vai agora no F de Q, né? E aqui está o DF de V.
Esse cara aqui também é campo de Jacob. Certo? Mas aí é fácil checar que... Então, eu estou numa situação que eu tenho dois campos de Jacob. Essa variedade de baixo tem mais curvatura que a de cima. E é fácil ver que eles são compatíveis na origem. Então, os dois se anulam na origem. E é fácil calcular a primeira derivada, né? Porque a primeira derivada é exatamente o U aqui. O J' de 0 é o U. E aqui o J' de 0 é o I de U. Então, esses dois vetores têm a mesma norma e têm o mesmo produto escalar com a direção da geodésica, porque eu estou movendo por uma isometria linear. Então, o teorema de Hawke diz que a norma do J' no instante final, sei lá, no T0 final aqui, que corresponde a esse cara, é menor ou igual que a norma do J, mas aí é só lembrar que esse J' é exatamente se você olhar para a figura, é exatamente o dF de V, né? Certo? E acabou a demonstração. Então, em particular, isso significa que se você pega uma curva contida nessa região aqui, na sua primeira variedade, e aí você traz a curva para o espaço tangente, né? Joga pela isometria no espaço tangente da outra variedade e desce de novo pela aplicação exponencial, o comprimento da curva imagem é sempre menor ou igual que o comprimento da curva original. O comprimento é a integral da norma do vetor velocidade, né? E um vai ser menor que o outro, que o original. Então, certo. Então, isso implica que o comprimento de F composto com C é sempre menor ou igual que o comprimento de C para toda curva C. Isso responde a uma pergunta que eu tinha usado para motivar, né, essas coisas de geometria de comparação, que era aquela pergunta de se você pega uma variedade com curvatura, digamos, como é que era? Não me lembro como eu motivei, se era maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, mas tanto faz. Você olha para o círculo de raio R, círculo geodésico, né? Você sempre pode comparar com o círculo de raio R no plano. Vamos colocar superfícies aqui, porque eu estou falando de círculos. Por quê? Porque essas duas curvas são um exemplo de curvas que podem ser obtidas dessa maneira, né? Porque pelo espaço tangente elas correspondem ao mesmo objeto, que é o círculo de raio R. Então, o Hawke diz então que o cara que tem mais curvatura vai ter comprimento menor. O comprimento desse cara aqui vai ser menor ou igual que 2πr, que é o comprimento euclidiano. Certo? Então, essa é uma propriedade de curvatura positiva, né? Os círculozinhos têm comprimento menor. E dá para ver isso facilmente olhando para esferas. Tá certo? Bom, então, isso é um exemplo de geometria de comparação, né? Isso é um mundo aí, existem vários teoremas. Por exemplo, eu poderia continuar aqui e falar de comparação de volume, comparar volume de bolas de raio R, né? De variedades riemannianas, que isso tem muitas aplicações. Também existe o teorema de Toponogov, que você compara triângulos, né, formados por geodésicos. Você compara distâncias ou ângulos, né? Então, toda uma teoria aí, uma ferramenta para estudar problemas de geometria. Os geômetras estão sempre interessados em estudar objetos em que você tem por exemplo, um sinal para curvatura, né? Você quer estudar a topologia de variedades com curvatura não negativa, por exemplo. Então, é natural usar técnicas de comparação com o espaço euclidiano, que tem curvatura zero. Ok? Então, perguntas? Antes que eu apague aqui, alguma pergunta?
Ok. Então, o próximo assunto é o teorema do índice de Mohs. O Manfredo, no mesmo capítulo, ele fala de outras coisas, né? Fala de pontos focais e algumas aplicações a subvariedades, mas para um primeiro curso dá para saltar isso. É mais fundamental falar aqui do teorema do índice de Mohs. Ok? Bom, então, o que o teorema do índice de Mohs tenta fazer, né? A ideia é, bom, a gente quer estudar geodésicas, uma variedade riemanniana, e a gente sabe que se a gente tem uma geodésica numa variedade riemanniana, ligando os dois pontos, P, A e Q, a gente sabe que geodésicas também podem ser definidas como aquelas curvas que são pontos críticos da energia. Isso significa que se eu olhar qualquer variação própria da minha geodésica, por um campo V, posso fazer uma variação da minha curva, né, da minha geodésica, por outras curvas, e a gente sabe que para qualquer, se a curva é uma geodésica, para qualquer variação V, a primeira derivada da energia em T igual a zero é zero. Certo? Bom, mas isso não é suficiente para muitas coisas, né? Agora, a pergunta mais natural é: você quer saber se a sua geodésica é aquela que tem menor comprimento ou não? Ou equivalentemente, se é aquela que tem menor energia ou não. Então, você quer estudar a segunda derivada. Em outras palavras, você quer estudar se a geodésica é estável ou não. Estável significando que ela é, de fato, um mínimo local para a função energia. Você gostaria de mostrar que, na hora de desenhar o gráfico da energia da variação, você sabe que a primeira derivada é zero, você gostaria de perguntar se ele é assim, né? Ou seja, se a segunda derivada é positiva ou não. Isso é controlado pela segunda variação. Você quer estudar a segunda variação, né? Então, você diz que a geodésica gama é estável. Essa é uma noção que tem um equivalente para superfícies mínimas. Ela é estável se somente se essa segunda derivada é não negativa para toda variação. Ok, muito bem, isso é uma definição, mas a pergunta é: quando é que uma geodésica é estável? Um exemplo, se você olha para a esfera aqui, de curvatura constante igual a 1, é fácil ver que se você pega então uma geodésica que sai de P, né, e passa um pouquinho do ponto antípoda, né? Se ela passa um pouquinho aqui, essa geodésica não é estável, né? Porque você pode, por uma variação, facilmente diminuir o comprimento. Tá? Então, esse é um exemplo de uma geodésica que não é estável. Então, você quer estudar esse tipo de coisa. Ou seja, quando é que ela é estável? Se ela não for, será que eu posso medir quão instável ela é, né? Então, que você quer estudar a segunda, esse E duas linhas de zero aqui, o que você faz? Você faz a conta, né? A gente já fez aqui, faz a conta da segunda variação. Então, o resultado dá o seguinte, né? A gente já viu aqui a fórmula da segunda variação da energia. Que é, acho que 1/2, né? Dessa segunda derivada é exatamente igual a essa integral aqui. Digamos que a minha geodésica vá de 0 a A, normalizada, e aí me dá isso aqui, né? V', não é isso?
Isso aqui é considerando a variação dada por V, né? Então é V' ao quadrado menos curvatura seccional. De 0 a. É muito parecido com o que a gente estava fazendo aqui no teorema de Hawke. A única diferença é que aqui a gente vai olhar para variações próprias, que se anulam nos dois extremos, né? Enquanto que no Hawke a gente estava interessado em estudar a taxa de variação do comprimento de campos de Jacobi quaisquer. Mas aqui o campo é próprio. Então tem isso aqui, se o V satisfaz isso. Então essa vai ser a gente tem essa forma quadrática que a gente quer estudar. Então vamos dar um nome, né? A gente define, eu vou chamar de V, isso é a notação do livro do Manfredo, ou também assim. Vai ser o espaço dos campos, V, campos diferenciáveis por partes, ao longo da geodésica, que se anulam nos dois extremos. Okay? Então pega todos os campos que se anulam nos dois extremos. Isso é um espaço vetorial de dimensão infinita. Você pode pegar um campo e multiplicar por uma função real, por exemplo. É um espaço bem grande. E aí, nesse espaço aqui, a gente tem essa forma quadrática que a gente dá um nome. Essa aqui é a definição. É a chamada forma do índice. Né? Então, a forma do índice de gama é a forma quadrática IA dada por o IA de um campo vai ser simplesmente essa expressão aí. Ok? Então ela tem essa expressão analítica, mas lembrem que isso tem significado geométrico. Né? A forma do índice ela dá exatamente a segunda derivada da energia ao longo da variação que corresponde a V. Então é o sinal desse objeto que a gente quer estudar. Né? Porque a gente quer saber se a geodésica é estável ou não. Quando ela é estável, a forma quadrática IA vai ser não negativa, né? Ela vai dar não negativo para qualquer campo V. E quando ela é instável, significa que você tem direções negativas da forma quadrática, que é o que acontece aqui. Ok? Então a gente quer estudar essa forma quadrática aí. Está claro aí? A gente vai olhar para campos sempre diferenciáveis por partes, tá? Muito bem. Então essa é a forma do índice que a gente quer estudar. E aí toda vez que você tem uma forma quadrática, você pode dar definições de álgebra linear, né? Por exemplo, você diz que... Qual é o núcleo da forma quadrática? Né? Você diz que um cara está no núcleo da forma quadrática se ele anula, né, a forma quadrática, ou seja, o IA de VW. Reparem que isso aqui eu posso... Isso aqui é uma forma quadrática simétrica, né? Na verdade, eu deveria botar um W aqui, não é isso? Então, aqui fica V', W'. E aqui eu ponho W. E por causa das simetrias do tensor de curvatura, é fácil ver que esse cara é simétrico. Não, por causa das simetrias aqui. Certo. Então o cara está no núcleo, né, ou na nulidade, se você quiser. Nulidade ou núcleo. Se ele anula a forma quadrática, ou seja, se esse cara aqui é zero, qualquer que seja o W. Definição, né? E você também pode falar do índice da forma quadrática. O índice é exatamente esse número que vai medir
o grau de instabilidade da geodésica. Então, o que você faz é, você pega o sup das dimensões de subespaços em que a forma é negativa definida. Onde é um subespaço de V, com a propriedade que, se eu pegar a minha forma quadrática e restringir ao E, ela é negativa definida. Ou seja, o IA de VV é estritamente negativo para todo campo em E, exceto o trivial, né? Certo? Então, você olha para os subespaços vetoriais onde ela é negativa, né? E você quer saber qual é a maior dimensão possível desses subespaços. Isso é o índice. Certo? Então, se ela é estável, é claro, o índice é zero, né? Não tem direção negativa. Então, se gama é estável, se somente se o índice é zero. Ok? Então, deixa eu escrever o teorema. Então, o teorema do índice de Morse diz o seguinte. Teorema. Ele diz que, primeiro, esse índice é finito, que a priori, quer dizer, é um pouco surpreendente, né? Porque você está trabalhando com um espaço de dimensão infinita, que é o espaço das curvas. Né? É fácil ver que você sempre tem um número infinito de direções que aumentam, mas, por alguma razão, as direções negativas são privilegiadas e essas são finitas. O teorema diz que o índice de A é finito e é igual a... E mais ainda, você pode calcular o índice em termos do número de pontos conjugados que aparecem na geodésica. E é igual ao número... número de pontos conjugados gama de T, onde o T é menor que A, contados de acordo com a multiplicidade. De acordo com multiplicidade. Então, resumindo aqui, você tem uma fórmula que é assim, né? O índice da geodésica. Isso aqui você pode falar que é o índice da... Esse aqui é o índice da IA, mas você pode pensar como o índice da geodésica, não? De 0 a. Então, o índice da geodésica é sempre igual à soma de M de T, onde essa soma é sobre todos os pontos gama de T conjugados, a gama de 0. T variando entre 0 e A. E esse cara aqui é a multiplicidade. Lembra que um ponto é conjugado se somente se existe um campo de Jacobi não trivial, que se anula nos extremos, e a dimensão desse espaço é a multiplicidade. Né? A dimensão o maior número de campos de Jacobi linearmente independentes que se anulam nos dois extremos. Então, esse é o conteúdo do teorema. Quer dizer, ele diz que esse índice é a soma dessas multiplicidades, portanto, e é um número finito. Em particular, o número de pontos um corolário é que o conjunto dos pontos conjugados é um conjunto isolado, né, discreto. Certo. Quer dizer, ele realiza o que a gente queria, né? A gente queria entender quando que uma geodésica é estável ou não, e realiza de maneira bem precisa. Não só ele diz isso, mas ele calcula exatamente qual é o índice em termos do número de pontos conjugados. Então, é o que está acontecendo aqui na esfera. Né? Você tem uma geodésica, uma vez que você passa do primeiro ponto conjugado, né? Você passou um pouquinho, o teorema já te diz que você vai ter índice. Né? Porque o ponto conjugado contribui com a multiplicidade. Então, essa geodésica, depois que você passa do
ponto conjugado, você não pode ser mais estável. Ok. Alguma pergunta aí sobre o enunciado? Daí para frente, todos os pontos de nossa escuvatória igual, só. Você não pode pegar um campo com essa nuvem e depois você já acelera o campo. Mas não é de Jacob, né? Esse campo não é de Jacob. Quer dizer, a ideia é que você pode usar isso que você está propondo para ter a ideia de que ele não vai minimizar, né? Porque a ideia é que você tem um cara conjugado, então tem um campo de Jacob que faz isso. Aí depois você pode continuar ele como 0. E aí é fácil ver que se você calcula, você faz a variação desse campo aqui, a energia diminui. Diminui estritamente. Então isso mostra que depois de um ponto conjugado, você não pode ser estável mais. Mas esse cara aqui não é um campo de Jacob. Então esse cara é conjugado aqui, mas esse não. Certo? Os pontos conjugados são bem especiais, né? São aqueles em que você tem... São excepcionais, em certo sentido, né? São aqueles em que você tem um campo de Jacob. No caso da esfera, ponto conjugado ao P é só o antípoda ou ele mesmo, né? Certo? Nenhum outro pode ser. Lembra que o campo de Jacob na esfera é um seno, então ele vai sendo lá nos zeros do seno. Ok, então esse é o enunciado. A demonstração não é muito difícil, não? Mas vai levar um tempinho. Deixa eu ver o que eu quero fazer agora. Ok. Tá, então a primeira coisa que você pode fazer é caracterizar o núcleo, né? Qual é a nulidade da forma quadrática. Vamos fazer isso. Então, primeira proposição. Uma pergunta? Não? Uhum. Quando você escreve essa forma assim, essa forma no índice, ¿ella siempre es así o ella está dada por la variación de energía? Porque cuando la variación de energía, el campo no es diferenciable, perdón, es diferenciable por partes, tiene otra forma. Não, a fórmula correta é essa daqui, mas mesmo que o campo seja diferenciável por partes, a fórmula é essa. Só que aí, se você quer a outra, né, você vai integrar por partes aqui. Você tem uma outra em que aparece a segunda derivada, né? Aí você vai integrar por partes. Mas quando você integra por partes, tem que lembrar que você vai fazer isso em cada intervalozinho, né? Então aí aparecem umas correções, porque a derivada poderia ser descontínua. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas essa... Sí, son las mismas. Sí, o sea, esas dicen que son las mismas porque estás integrando por partes, ¿no? Existe uma outra, que nesse caso aqui corresponderia a isso, né? Acho que menos, ficam mais aqui. Mas aí você tem que lembrar que tem termos adicionais que vem do fato de que quando você está no intervalozinho TI mais 1, né? A derivada do V vindo pela esquerda pode ser diferente da derivada do V vindo pela direita, porque o V não é diferenciável. Ele é só diferenciável por partes. Então vai ter umas correções aqui. Vai ter quando você integra aqui, fica o V'W, fica uma coisa assim. Calculado entre o TI mais 1 e o TI. E você tem que somar esses caras, certo? Se o campo for diferenciável, esse termo não aparece, né? Certo. Isso vai ser importante agora, inclusive nisso que eu vou falar. Então, a proposição é mostrar que um cara está na nulidade somente se ele é um campo de Jacob. Okay? A demonstração é exatamente essa fórmula aí. Né? A demonstração é que você pode, integrando por partes, o IA de VW, então, vai ser igual
a menos a integral de 0 a, né? Do V duas linhas, mais esse cara aqui. E aí você tem correções, né? Que são essas aqui, né? dv dt w entre o ti mais 1 e o ti. Então o i aqui varia de 0, né? Até k menos 1. Onde eu estou pegando uma subdivisão, né? O t0 é o 0, né? Menor que t1. K igual a A, de tal maneira que o V em cada intervalo desses seja diferenciável. Certo? Então você usa essa fórmula aqui, e aí você pergunta quando é que isso aqui é zero para todo W, né? A gente já fez esse tipo de argumento aqui. Isso aqui só vai ser zero se para todo W, se somente se. Primeiro, esse cara tem que ser zero. Não é? Esse cara tem que ser zero. Mas isso significa que o V é um campo de Jacobi em cada intervalo. Né? Isso aqui significa que o V é Jacobi em cada intervalozinho, né? Né? E isso aqui tem que ser zero também, né? Quer dizer, você pode facilmente construir um... A gente pode reescrever isso aqui. Como é que eu reescrevo isso? O que é isso aqui, né? Isso aqui é o dv dt no ti mais 1, w no ti mais 1, menos isso aqui, né? Mas aí eu tenho eu adiciono o próximo termo, né? Que vai ser o dv dt no ti. E só comentando, né? Que aqui eu estou tomando assim, né? ti mais 1, nesse intervalo. Então no ti mais 1 eu estou tomando o limite pela esquerda. Então esse cara aqui é o menos, né? Mesma coisa aqui. Aqui não precisa porque o campo é contínuo. Enquanto que aqui eu estou tomando o limite pela direita. Não é isso? Então quando eu adicionar o próximo termo, eu vou ter a mesma situação trocando i mais 1 por i. Pela esquerda. Menos esse cara aqui. ti menos 1 pela direita. Mas aí você percebe que dá para agrupar esses termos de maneira diferente, né? Você agrupa, por exemplo, esses dois aqui. Em que o w de ti é o mesmo. Né? Então esses dois aqui correspondem a esse termo, que é o termo dv dt em ti pela esquerda, menos o dv dt no ti pela direita, interno o w de ti. E aí eu tenho a soma desses termos. Como o w é arbitrário, eu estou supondo que isso aqui é zero para qualquer w, eu posso construir um w tal que no ti vale exatamente esse cara aqui. Né? Então isso implica que ele tem que ser zero. Né? Ou seja, implica que o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. Em todos os ti's. Mas isso está me dizendo que o campo é C1, né? E aí, como isso aqui é uma equação de segunda ordem, uma vez que você faz sentido do V e da primeira derivada, a solução é suave e é um campo de Jacobi no intervalo inteiro. Certo? É só isso. Então você pode caracterizar aquelas variações que te dão zero, né?
As variações que você obtém zero, pensa no gráfico, né? Você quer fazer o gráfico da energia, né? Então você sabe que se a segunda derivada for positiva, o gráfico é assim, né? Se a segunda derivada for negativa, o gráfico é assim. Mas se ela for negativa, você não sabe desenhar o gráfico, né? Porque isso significa que você teria que olhar para a terceira derivada, né? E você não quer fazer isso. Então, as variações nulas, né, correspondem àquelas em que você não consegue dizer se a energia está aumentando ou está diminuindo. Mas, por sorte, a gente sabe exatamente quais são, né? São os campos de Jacobi. Ok? Alguma pergunta sobre isso? E tem algumas coisas simples de fazer, né? Deixa eu provar mais uma proposição e aí a gente... Uma proposição. Então vamos provar, pelo menos hoje, que o índice é finito. Tá? Segue de uma proposição relativamente simples. Então a ideia é a seguinte. Como é que eu vou ter chance de mostrar isso aqui, né? Que o índice é finito? Parece uma coisa complicada, né? Então a ideia é que eu vou tentar mostrar que esse índice é finito, mostrando que eu posso restringir a minha forma quadrática a um cara de dimensão finita, onde eu vou tentar argumentar que o índice está todo lá. Certo? E aí vai sair que o índice é finito. Então como é que você faz isso? Você introduz os seguintes passos. Primeiro você pega uma subdivisão de tal maneira que a geodésica seja minimizante em cada intervalozinho. Então você pega uma subdivisão dessas aqui. De tal maneira que gama em cada intervalozinho é minimizante. Eu posso pedir assim que a imagem da geodésica esteja contida em alguma vizinhança totalmente normal, né? Como eu sei que o intervalo é compacto, né? Eu posso dividir em pedacinhos, tal que eu tenho essa propriedade. Então, eu estou olhando a minha geodésica, estou dividindo em pedaços. Cada pedaço desse está contida numa vizinhança totalmente normal. E aí é fácil analisar, porque aí, primeiro, se eu olhar para um pedacinho desses aqui, eu sei que, primeiro, ela não tem pontos conjugados, né, nesse pedacinho aqui, e é minimizante. Como ela é minimizante, em particular, a segunda derivada dá sempre não negativo. Né? Porque se você pegar qualquer variação na minha geodésica, com extremidades fixas, a energia só pode aumentar, né? Então, se você tem uma função que você sabe que o edge S é maior ou igual que o edge zero, né? Para todo S menor que epsilon, então isso implica que a segunda derivada é não negativa. Né? Caso contrário, o gráfico seria assim, né? E aí contradiz esse fato. Então, em particular, eu sei que a gama aqui é estável. A gama restrita, esse cara aqui é estável. E também não tem pontos conjugados. Não tem pontos conjugados. Ok, então o que eu faço é o seguinte, eu vou dividir o meu espaço em dois, né? O primeiro espaço, que eu vou chamar de V-, ou V- de 0A, vai ser o espaço de campos de Jacobi quebrados. São campos que são diferenciáveis por partes, com a propriedade de que em cada intervalo da subdivisão ele é um campo de Jacobi. Então, um campo de todos os V's, tal que V restrito a esse intervalo aí, é campo de Jacobi. Para todo I. Então, você pode pensar nesses caras aqui como campos
de Jacobi quebrados, né? Não são campos de Jacobi necessariamente, porque não são diferenciáveis, mas em cada pedaço sim eles são. E aí você pode querer saber qual é o complementar. Né? Eu estou querendo decompor o meu espaço inteiro, né, no espaço dos campos de Jacobi quebrados e quero encontrar um espaço complementar aqui. Mas o espaço complementar é fácil, porque como a geodésica não tem pontos conjugados em cada intervalozinho pequeno, né, eu sei que, isso a gente provou logo no começo do curso, que se você me dá duas condições iniciais aqui, V1 e V2, existe um campo de Jacobi, um único campo de Jacobi que realiza essas condições iniciais, nesse intervalo aqui. Né? Então, se você me dá um campo qualquer, né, eu posso pegar o campo, olhar para o valor do campo em cada extremidade aqui e posso substituir o meu campo pelo campo de Jacobi correspondente. Mas aí, quando você olha para a diferença, qual é a propriedade que a diferença vai ter? Ela se anula nos extremos, né? Então, o V+ é simplesmente o conjunto dos campos que tem a propriedade que se anula nos extremos. E aí, a proposição, em primeiro lugar, vai dizer, então, que o V é a soma direta do V+ com V-. Certo? Está claro que segue da 1 ou precisa escrever, né? Pega qualquer campo V aqui, você quer escrever ele como uma soma de 2, né? Então você pega primeiro os V de TIs. E aí escreve pega o campo de Jacobi, JI, que vale esses extremos aqui. Você tem vários campos de Jacobi, o campo total vai pertencer ao V-. Né? E a diferença entre os dois, é claro que vai se anular nos TIs, portanto pertence ao V+. Também é claro que a interseção dos dois é zero, né? Porque se você tem um campo de Jacobi quebrado que se anula em cada um dos extremos, ele tem que ser zero aqui. Porque a gente não tem, em cada pedacinho, não temos pontos conjugados. Certo? Então, a primeira propriedade é simples. A segunda é que essa decomposição aqui é boa porque ela divide a forma quadrática, ou seja, ela é ortogonal com respeito à forma quadrática, ou seja, o IA de V+, V- é zero. Ou seja, se eu pegar qualquer vetor no V+, e qualquer vetor no V- e calcular a forma nos dois, dá zero. Certo? Também é simples checar isso. E o que eu quero dizer mais, antes de terminar? E a última propriedade é que o IA restrito ao V+, é positivo definido. Positiva definida. O que significa dizer que ela é estritamente positiva, né, nos campos não triviais. Então, A1 a gente já viu como provar, né? A2 é só fazer a conta. Você vai pegar um campo no V+, que é um campo que se anula nos extremos. Vai pegar um campo no V-, que é um campo de Jacobi quebrado. E aí você vai usar aquela fórmula ali, né? Vai usar essa fórmula aqui. O campo que está em cada pedacinho, né? O campo que está no V- é um campo de Jacobi quebrado, que é o V nesse caso aqui. O V está no V- e o W está no V+. Então, a equação de Jacobi é zero em cada um dos intervalozinhos. Esse termo desaparece. E para esse termo aqui, você só usa que o W está no V+, portanto, ele se anula nos extremos. Então, esse cara é zero também. Certo? Então, a gente provou que IA de VW é zero para todo V em V+, e W... No caso foi o contrário, né?
Então vamos provar a última. Como é que a gente prova a última aí? Alguma ideia? Eu estou olhando para o espaço dos campos que se anulam nos extremos, né? Então o campo é uma coisa assim, né? Variações que são assim. Da minha geodésica. Eu quero mostrar que o I A de VV é estritamente positivo. Como é que eu provo isso? Segunda variação, né? Então, primeiro você pode somar cada pedaço, se quiser, né? Você pode decompor a integral em cada pedacinho. Isso é uma coisa que é fácil ver, que é não negativo, né? Talvez seja mais simples quebrar, não sei, depende do seu gosto aí. Mas você pode ver que facilmente que é não negativo, porque em cada pedacinho a variação é própria. Mas a gente sabe que em cada pedacinho a geodésica minimiza a energia, né? Então, cada pedacinho a gente vai ter que a energia calculada só no pedaço vai satisfazer essa propriedade, portanto, a segunda derivada ali é não negativa. Quando você somar essas contribuições, você vai ter um número não negativo aqui. Então, se eu quisesse, poderia somar aquele cara lá. Vamos economizar aqui. Esse cara é não negativo, pois V é a variação própria. Vamos colocamos assim. Esse cara é zero, esse cara é zero. E a gama, nesse intervalo, é minimizante. Em particular, a segunda derivada da energia só naquele pedacinho ali vai ser não negativa, né? Então, qualquer variação que se anular nos extremos vai me dar uma segunda derivada não negativa. Agora, eu queria mais do que isso, né? Eu quero mostrar que ela é positiva definida. Ou seja, que é estritamente positivo se o campo for não trivial. E aí, o que eu faço? Espaço nulo era só o Jacob. Isso. Você já sabe que ela é não negativa, né? Tem uma coisa de álgebra linear. Se você tem uma forma quadrática que é não negativa e você tem uma direção que dá zero, então essa direção está no núcleo. Certo? Ou seja, isso aqui é um fato de álgebra linear. É uma forma quadrática num certo espaço. Pode ter dimensão infinita, não interessa. Que é não negativa. E você sabe que o B de uma certa direção é zero. Então, o B de UV é zero para todo V. Tá? Porque o truque é só observar que o B de U mais TV é não negativo, né? B é simétrica aqui, tá? Como ela é não negativa, né, você tem que esse B de U mais TV é não negativo. Então, você calcula a derivada em T igual a zero. O B de T igual a zero, esse cara dá zero. Então, a segunda derivada tem que ser não negativa. Mas a segunda derivada é exatamente o... Não, desculpe, a primeira derivada tem que ser zero. É isso que eu quero falar. A primeira derivada desse cara aqui tem que ser zero. Mas a primeira derivada, como ela é bilinear, né, é simplesmente duas vezes o B de UV. Certo? Então, eu já sei que ela é não negativa, né? No espaço V+. Então, se eu tiver uma direção que é zero, essa direção está no núcleo da forma restrita ao V+. Ela vai anular a forma só com respeito aos caras no V+. Só que eu já sei que ela sempre anula quando você tem um do V+ e outro do V-. Né? Então, basicamente, acabou, né? Então, isso aqui implica que se o IA
de VV é 0. Então, primeiro, você vai ter que o V, por esse fato de álgebra linear, vai anular todo mundo no V+. Pegando um V em V+. Mas como o V ele próprio está no V+, ele também anula todo mundo no V-, né? Então, na verdade, ele está no núcleo da forma inteira. Pela parte 2. Ou seja, ele está na nulidade da forma do índice, ou seja, ele é um campo de Jacobi. Mas é um campo de Jacobi que se anula em cada um daqueles extremos, né? Como em cada pedacinho a geodésica não tem pontos conjugados, ele tem que ser 0. Né? Então isso mostra que eu não posso ter direção não trivial que dá 0, portanto aí é positiva definida. Então, concluindo, por que o índice é finito, então? Para a gente terminar. Hã? Porque o V menos a dimensão finita, não é isso? Isso. O V menos tem a propriedade que em cada pedacinho o campo é um campo de Jacobi, mas então ele fica determinado pelos valores nos extremos. Então, isso é um espaço de dimensão finita. Então, só terminando aqui, como a dimensão do V menos é finita, né? E o V mais, você está usando tanto 2 quanto 3, né? Primeiro, o V mais contribui com direções positivas, então não tem índice aqui, certo? Segundo, eu posso restringir o V mais, porque as duas direções são ortogonais. Você pega qualquer campo V, você escreve como um cara no mais um cara no menos, né? Então, quando você quiser calcular essa forma aqui, o fato de que o I anula, né, o cara misto, implica que você pode realmente pensar nisso como duas formas quadráticas diferentes. Uma no V+, e outra no V-. Então, significa que o índice está todo no V-, né, mas como esse cara tem dimensão finita, o índice é finito. Então, na próxima aula, eu mostro que esse índice vai ser igual a esse número aqui de pontos conjugados. Certo?